Uma fome terrorista, o Holodomor na história. O ano de 1932 marcou o início de um capítulo horrível na história da humanidade, o Holodomor. Esta palavra, que significa matar por fome, refere-se à fome provocada pelo homem que devastou a Ucrânia sob o domínio soviético. Milhões de homens, mulheres e crianças ucranianos morreram de fome como resultado direto das políticas promulgadas por Joseph Stalin e o regime soviético. O Holodomor permanece como um lembrete severo das consequências devastadoras de regimes totalitários e do custo humano do extremismo ideológico. É uma tragédia que exige lembrança para que tais atrocidades nunca se repitam. O Holodomor não foi um desastre natural. Foi um ato deliberado de genocídio. O governo soviético, movido pelo desejo de esmagar a identidade nacional ucraniana e a resistência à coletivização, confiscou sistematicamente grãos e outros alimentos do povo ucraniano. Isso deixou milhões sem acesso ao sustento de que precisavam para sobreviver, levando à fome generalizada e à morte em uma escala inimaginável. Aldeias foram transformadas em cidades fantasmas, famílias foram dilaceradas e o próprio tecido da sociedade ucraniana foi destruído. O Holodomor continua sendo um tópico profundamente sensível e controverso, com tentativas de negar ou minimizar seu significado, persistindo até hoje. No entanto, o peso das evidências históricas, incluindo relatos em primeira mão, pesquisas acadêmicas e documentos oficiais, aponta irrefutavelmente para a natureza deliberada e sistemática da fome. É nosso imperativo moral reconhecer e aprender com este capítulo sombrio da história da humanidade, garantindo que a memória dos milhões que morreram continue viva. Testemunha do horror. Gareth Jones, em campo. Em 1933, um jovem jornalista galês chamado Gareth Jones embarcou em uma jornada à Ucrânia soviética, determinado a descobrir a verdade por trás dos rumores de fome generalizada. O que ele testemunhou lá mudaria para sempre o curso de sua vida e forneceria ao mundo alguns dos relatos mais angustiantes e pungentes do Holodomor. O livro de Jones, Fome na Ucrânia. Relatórios da linha de frente do Holodomor, permanece como um testemunho do poder do testemunho ocular e da importância de falar a verdade ao poder, mesmo diante de imenso perigo. Jones viajou por toda a zona rural ucraniana, falando diretamente com fazendeiros, aldeões e qualquer pessoa que compartilhasse suas histórias. Ele testemunhou em primeira mão os horrores da fome: corpos esqueléticos, olhos vazios e os pedidos desesperados por ajuda. Em seus relatos, ele descreveu cenas de sofrimento inimaginável, com pessoas recorrendo a comer grama, raízes e até, em alguns casos, carne humana para sobreviver. Suas descrições eram vívidas e sem censura, pintando um quadro nítido do custo humano das políticas do regime soviético. Um relato particularmente angustiante do livro de Jones conta a história de uma mãe que foi forçada a abandonar seu filho faminto em um campo, incapaz de suportar a visão de seu sofrimento por mais tempo. Em outro, ele descreve o encontro com um grupo de crianças, seus corpos devastados pela fome, implorando por restos de comida. Essas histórias, e inúmeras outras como elas, destacam a brutalidade e a desumanidade do Holodomor, revelando as profundezas do sofrimento humano que podem ocorrer quando a ideologia supera a compaixão e a decência humana básica. Os relatos de Jones foram recebidos com resistência e negação por muitos na imprensa ocidental, alguns dos quais simpatizavam com o regime soviético ou não estavam dispostos a desafiar a narrativa oficial. No entanto, seus relatos em primeira mão, juntamente com os de outros bravos jornalistas e testemunhas, ajudaram a romper o muro de silêncio em torno do Holodomor, chamando a atenção do mundo para a situação do povo ucraniano. Relatos corroborantes, uma perspectiva multifacetada.
Os relatos em primeira mão de Gareth Jones sobre o Holodomor são angustiantes e inestimáveis. No entanto, é crucial entender que seu trabalho não é a única fonte de informação sobre este evento trágico. Numerosos outros historiadores, pesquisadores e testemunhas contribuíram para nossa compreensão da fome, fornecendo uma perspectiva multifacetada sobre suas causas, consequências e impacto duradouro. O livro meticulosamente pesquisado de Anne Applebaum, Fome Vermelha, A Guerra de Stalin contra a Ucrânia, investiga os fundamentos políticos e ideológicos do Holodomor. Ela argumenta que a fome não foi simplesmente uma consequência de políticas equivocadas, mas sim um ato deliberado de genocídio com o objetivo de esmagar a identidade nacional ucraniana e a resistência agrícola. O trabalho de Applebaum fornece um contexto crucial para entender as motivações por trás das ações do regime soviético e o custo humano devastador de sua busca pelo controle totalitário. Robert Conquest, em sua obra seminal Colheita da Tristeza, Coletivização Soviética e a Fome e Terror, fornece uma análise abrangente do processo de coletivização na União Soviética, examinando seu impacto devastador na agricultura e na sociedade ucranianas. Conquest argumenta que a coletivização forçada das terras agrícolas, juntamente com as políticas implacáveis de requisição de grãos, criaram as condições que tornaram o Holodomor inevitável. Seu trabalho destaca os perigos da engenharia social utópica e as consequências devastadoras de ignorar as realidades da natureza humana e os incentivos econômicos. Estes são apenas alguns exemplos dos muitos trabalhos valiosos que contribuem para a nossa compreensão do Holodomor. Ao examinar a fome de múltiplas perspectivas, obtemos uma compreensão mais matizada e abrangente desta complexa tragédia histórica. É por meio dos esforços coletivos de historiadores, pesquisadores e testemunhas que podemos garantir que a memória do Holodomor seja mantida viva e que suas lições não sejam esquecidas. Seção 4. As raízes da atrocidade. Políticas de opressão de Stalin. Para realmente compreender os horrores do Holodomor, devemos mergulhar no clima político e nas estratégias empregadas por Joseph Stalin e o regime soviético nos anos que antecederam a fome. Movido pelo desejo de consolidar o poder, eliminar a dissidência e transformar a União Soviética em uma potência industrializada, Stalin embarcou em uma série de políticas radicais e frequentemente brutais que teriam consequências devastadoras para milhões de pessoas, particularmente na Ucrânia. Um dos pilares-chave do plano de Stalin foi a coletivização forçada da agricultura. Esta política visava abolir a propriedade privada da terra e consolidar pequenas fazendas em fazendas coletivas estatais, conhecidas como kolkhozes. A ideia era que isso aumentaria a produtividade agrícola e forneceria ao Estado maior controle sobre a distribuição de alimentos. No entanto, a realidade em campo era muito diferente. O processo de coletivização foi implementado com chocante brutalidade. Os fazendeiros que resistiram foram rotulados de kulaks, um termo usado para demonizar aqueles considerados inimigos do Estado. Eles foram submetidos à violência, prisão, deportação e até execução. Milhões de agricultores experientes foram removidos de suas terras, suas habilidades e conhecimentos perdidos, deixando trabalhadores inexperientes e frequentemente relutantes para administrar os kolkhozes recém-formados. Como resultado dessas políticas desastrosas, a produção agrícola despencou e a União Soviética enfrentou uma grave escassez de alimentos. Em vez de reconhecer as falhas da coletivização, Stalin e o regime soviético optaram por culpar o povo ucraniano, acusando-o de acumular grãos e sabotar o esforço de coletivização. Esta acusação infundada serviu de pretexto para a implementação de políticas ainda mais draconianas que levariam ao Holodomor. Seção 5. Lembrando para resistir, lições do Holodomor. O Holodomor
permanece como um testemunho arrepiante das consequências devastadoras do poder desenfreado, da ideologia totalitária e da supressão dos direitos humanos. É um lembrete severo de que as lições da história devem ser aprendidas e lembradas se quisermos evitar que tais atrocidades aconteçam novamente. Os testemunhos de sobreviventes, o trabalho meticuloso de historiadores e as imagens assustadoras daquela época servem como um chamado coletivo à ação. Devemos permanecer vigilantes contra todas as formas de intolerância, discriminação e tentativas de silenciar a dissidência. O silêncio, como aprendemos, pode ser uma arma, permitindo que o mal floresça sem controle. É nossa responsabilidade denunciar a injustiça, desafiar o revisionismo histórico e honrar a memória das vítimas, lutando por um mundo mais justo e compassivo. O documentário A Fome Soviética, Vivendo sob a Sombra de Stalin, oferece uma exploração poderosa e comovente do Holodomor. Por meio de imagens de arquivo, entrevistas com especialistas e os testemunhos pungentes de sobreviventes, o filme dá vida aos horrores da fome, garantindo que as histórias daqueles que sofreram sejam ouvidas e nunca esquecidas. Serve como um lembrete severo do custo humano, dos regimes totalitários e da importância de proteger os valores democráticos e os direitos humanos. Lembrar do Holodomor não é se deter no passado, mas aprender com ele e aplicar suas lições ao presente. Trata-se de reconhecer os sinais de alerta da opressão, desafiar o revisionismo histórico e trabalhar ativamente para construir um futuro onde tais atrocidades nunca se repitam. Ao honrar a memória daqueles que morreram, podemos ajudar a garantir que seu sofrimento não tenha sido em vão. Devemos a eles e a nós mesmos nunca esquecer.